Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui depois de 3 anos retomando o nosso projeto do Peru. E quero agradecer os participantes que estão presentes. Nós estamos transmitindo ao vivo também, então tem várias pessoas que estão assistindo de fora, inclusive pessoas que fazem parte do nosso grupo. Estou muito feliz de estar realizando esse momento, porque eu estou esperando ele há 3 anos. O Peru é um destino que eu amo, é minha especialidade. Eu já venho realizando essas viagens para o Peru desde 2017. E em 2020 a gente tinha um projeto que foi parado, né? E nós estamos retomando agora, então eu estou muito feliz mesmo. É uma alegria enorme de todos vocês que estão aqui e que vão participar da viagem. Nós temos alguns integrantes da viagem que não são de Franca, então vai estar assistindo de fora. Tem gente de Rondonópolis, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. São clientes e pessoas queridas que vão estar indo com a gente. Bom, eu vou convidar agora a Tarsila, né, que é antropóloga, artista, contadora de história. É infinita assim, as atividades que ela realiza. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela já fez esse evento para mim em outro momento. E vocês vão amar escutar ela falar sobre o Peru. Vocês vão ficar assim, nossa, dia 1º chega logo. E quem ainda não está nessa viagem com a gente vai ficar morrendo de vontade de ir também. Pode vir, Tarsila. Boa noite. Gente, aqui está uma posição legal? Bom, boa noite a todos e todas presentes. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez nesse evento, porque é a segunda vez que tem um evento falando tanto sobre a cultura do Peru. E é uma alegria estar aqui mais uma vez. A última vez foi em 2019, né? Se não me engano, que teve uma outra palestra também, que a gente foi trazendo toda a riqueza do Peru. Então, estar aqui de novo, né, falando dessa cultura que é tão especial para essa agência, é um grande presente, realmente. Porque não é à toa que está sendo feito um evento para falar dessa cultura, porque é uma cultura tão rica, algo tão especial, que não é uma viagem comum, uma viagem simples, que qualquer um tem a oportunidade de fazer a qualquer momento. Então, é algo muito especial, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Tarsila Pavão, eu sou antropóloga, produtora cultural, artista, e eu vou trazer um pouquinho do olhar cultural para o Peru, e eu espero que vocês consigam adentrar um pouquinho desse universo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Tá indo? Bom, gente, então, para começar, antes de falar da cultura peruana, eu queria trazer um pouquinho do conceito do que é a cultura. Porque muitas vezes, quando a gente ouve essa palavrinha, cultura, a gente tem uma tendência que a gente aprendeu a relacionar sempre com lazer. A cultura está só na festividade, só nos finais de semana. Evento cultural, né? Um evento só no final de semana. A cultura é sempre colocada em segundo plano. Mas o que eu queria trazer para vocês? Que cultura é uma percepção de mundo.
A cultura ela se expressa através dos nossos costumes. A cultura ela está agindo nesse momento. A cultura ela está em tudo o que a nossa maneira de se organizar, a maneira da gente se relacionar. Tá? E aí eu trouxe uma frase aqui que eu sempre apresento em qualquer trabalho, que é uma frase muito valiosa e muito importante, do Frei Beto, que diz o seguinte: a cabeça pensa onde os pés pisam. E por que trazer essa frase? Por que eu sempre trago esse conceito? Porque nós aqui, é muito simples a gente perceber que nós estamos pisando no território brasileiro. E justamente por pisar nesse território, nós pensamos como brasileiros. A cabeça pensa de acordo com o local onde você está inserido. E isso é falar de cultura. Então, a gente reconhecer aquele chão que a gente pisa é reconhecer daquilo que nós somos feitos. Então, nós aqui que estamos pisando aqui no Brasil, mesmo com toda essa diversidade cultural que existe no Brasil, nós temos uma percepção de mundo com o olhar de brasileiros. Mas o interessante de viajar é que você consegue justamente pisar em outro lugar. E como essa frase mesmo diz, você pisando em outro lugar, a sua cabeça passa a pensar de formas diferentes. O grande potencial de você viajar e conhecer outras culturas não é só simplesmente conhecer lugares bonitos, simplesmente belezas exteriores, mas a oportunidade de você pensar de outras formas, de você se rever. Como que eu ajo quando eu estou pisando num território diferente? O que é estranho para mim? O que é familiar? E quando a gente conhece uma cultura diferente, a gente passa a se conhecer também. Então, eu quero que assim, todo mundo que está indo para o Peru que esteja abertos a conhecer uma cultura diferente e se perguntar quem será que sou eu, quem eu vou ser naquele território tão diferente. Então, vamos começar falando um pouquinho da cultura peruana, né? Bom, então a gente falou um pouquinho, né, que é uma cultura, que é uma perspectiva de mundo, tá? Então todos nós temos uma matriz cultural e vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma cultura. Quando a gente fala de Peru, isso que é muito valioso a gente pensar. Que a gente está falando da América Latina e muitas vezes a gente se esquece que nós somos latino-americanos. Então vocês vão ver muitas vezes na minha fala que eu vou falando aqui no Peru. Vocês vão ver que eu vou usar muito esse termo aqui do lado, porque a gente tem, às vezes, uma tendência de achar que as grandes riquezas estão sempre longe, né? A gente sempre acha que o que está longe é mais precioso e esquece de olhar os territórios que aqui estão perto. Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre essa diversidade cultural no Peru. Por mais que a gente vai passar por algumas tradições, é interessante saber todo o contexto cultural que compõe esse lugar. Então, nós podemos dividir 3 grupos principais. Tem os povos ameríndios, tá? Os povos europeus e os povos africanos, uma minoria, tá bom? Mas sempre quando vocês estiverem lá, vocês vão conseguir enxergar um pouquinho das características de cada povo e como que essas culturas foram conversando entre si e criando outras possibilidades, né? Bom, então, para falar de Peru, agora que nossa jornada começa a ficar interessante, né? A gente passou um pouquinho do conceito, mas e aí? O que acontece no Peru? Por que ele é tão precioso? Por que ele é um dos destinos mais incríveis do mundo? Então, a gente fala que ele não é simplesmente o destino mais incrível da América Latina. É o mais incrível e impressionante do mundo, que, por coincidência, está aqui do nosso lado. Então, falar do Império Inca é uma das marcas mais magníficas, surpreendentes e misteriosas que aconteceu aqui do nosso lado. Então, vamos lá, o Império Inca. Os Incas eles chegaram no poder em meados do século XV. Eles permaneceram em torno de 100 anos. Mas o que isso importa aqui? Gente, em 100 anos, eu quero que vocês percebam o tamanho do território. Eles conseguiram criar um império com uma extensão em torno de 4.700
quilômetros de extensão. Então, vocês imaginam, pegou um pedaço da Argentina, todo o Chile, subindo pela Bolívia, Peru, Equador e parte da Colômbia. A gente está falando de um império que conseguiu atingir uma vasta extensão em muito pouco tempo. E o mais interessante, gente, quando a gente pensa no Império Inca, é que todas as riquezas, tudo aquilo que nós herdamos aqui do lado do Império Inca, esse poder é muito comparado aos vários monumentos do Egito Antigo. Então, a gente vai ficar impressionado aqui, eu vou mostrar para vocês um monumento e o que foi possível construir em 100 anos, coisas que hoje nós não temos tecnologia suficiente para criar. Então, quando a gente fala de Império Inca, a gente fala de muito mistério e que até hoje tem diversos cientistas de diversas áreas tentando compreender o que os incas construíram, como eles construíram e por que construíram dessa forma. Tá? Então, vamos lá. Uma primeira coisa que eu quero trazer, né? Os incas, ele é um povo de tradição oral. O que significa isso? É um povo que não tem relação com a escrita. Mas, para além disso, para além de não ter a escrita, um povo de tradição oral significa que ele organiza a sua cultura de formas diferentes. Então, nem tudo é registrado manualmente, através da escrita concreta. Todos os ensinamentos são passados de formas diversas, através de símbolos, através da oralidade de histórias faladas, e os seus monumentos contam a história por si só. Então, não tem como apagar essa memória. Tá certo? Uma das coisas mais impressionantes é que alguns relatos que a gente encontrou, alguns relatos de espanhóis, quando teve a invasão espanhola, eles começaram a registrar tudo o que eles viram do Império Inca. Eles ficaram impressionados com o tamanho, conhecimento, sabedoria, e a gente arrisca dizer uma genialidade que hoje nós não temos, um conhecimento absurdo de arquitetura, de matemática, de astrologia, de biologia, geografia, entre diversas áreas do conhecimento. Um conhecimento absurdo de agricultura. E muito engraçado, né? Porque eles não têm um sistema de escrita. E eles são mestres da arquitetura, da engenharia, e a gente pensa, como sem a escrita? Como que eles faziam os cálculos? Como que eles tiveram esses cálculos tão perfeitos para criar monumentos que hoje nós não conseguimos fazer? Então, são tantos mistérios que intrigam pesquisadores até hoje para entender como que eles conseguiram criar algo tão magnífico em tão pouco tempo. E outra coisa interessante, gente, é que alguns relatos a gente vê que no povo Inca uma sociedade extremamente próspera, abundante e muito justa em termos de distribuição de riquezas. Então, todo mundo que habitava o Império Inca, sempre com muita abundância de alimentos, de roupas e, principalmente, de muito ouro. Quando a gente fala dos Incas, a gente fala dos herdeiros que cultuam o Deus Sol. E isso, gente, é muito precioso a gente perceber, porque quando a gente fala do povo Inca, a gente fala de um povo que nunca separou o que a gente compreende como o plano físico e o plano espiritual. Então, tudo que a gente fala dos Incas, inclusive os primeiros imperadores Incas, o potencial deles, quando a gente fala de um imperador, ele não tem só um poder político, ele tem um poder espiritual, porque essa cultura compreende a unicidade das coisas. Então, não é um achismo da minha parte. Tá? Então, estou falando como que essa cultura movimentava as suas vidas e como que movimentava, como que era direcionado às suas criações. E, para falar disso, o maior mistério e um dos destinos mais preciosos da humanidade é Machu Picchu. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E é uma magnitude exemplar. Bom, então, vamos lá. Bom, hoje, como eu disse, a gente não consegue ainda explicar como foi construído Machu Picchu, porque são templos dentro dessa cidade que desenvolveram técnicas que até hoje a gente não consegue compreender.
Aí, voltando àquilo que eu trouxe anteriormente, todos os monumentos foram construídos num período que eles não tinham a escrita, eles não tinham roda, não tinham armamentos de ferro, e nem mesmo animais para estar construindo tudo isso. Então, não tinha carruagens, não tinham animais pesados para construir tudo aquilo. E uma lhama não ia construir, carregar tanta pedra assim pesada para construir esses monumentos. Então, a gente foi encontrado alguns relatos de algum sistema de cálculos utilizados por eles através de linhas. Então, eles abriam um cordão e colocavam várias linhas, cada uma de uma cor. Uma linha roxa, uma linha azul, uma vermelha, uma laranja, e cada uma simbolizava um número diferente. E aí, a partir dos nós que eles iam fazendo em cada linha, eles começavam a desenvolver alguns cálculos através de nós para conseguir construir todos esses monumentos. Então, todo aquele conhecimento de engenharia e arquitetura que nós não temos nos dias atuais, eles faziam em nós de linhas. E aí eu vou mostrar para vocês algum desses monumentos aqui. Quero que vocês olhem essa imagem aqui, que vocês vão ver de Machu Picchu. Vocês estão vendo que tem vários níveis, né? Machu Picchu ela foi construída numa colina. E aí, o mais impressionante é que, assim, onde foi construído Machu Picchu foi o lugar praticamente impossível de construir alguma coisa. Então, o primeiro imperador inca, chamado Pachacuti, ele quis construir uma cidade para deixar o seu legado. Só que, quando a gente vai construir algo, algum monumento, a gente quer uma área ampla, de fácil acesso, que tenha tudo, né, facilidades para isso. Mas Pachacuti escolheu o lugar mais difícil e improvável para construir uma cidade. E quando a gente vê, vocês vão estar lá para estar vendo pessoalmente isso, tem vários níveis, né, que vão sendo construídos. Embaixo, bem embaixo de Machu Picchu, passa um rio, que eles consideram muito sagrado. E acredita-se, porque todo mundo tenta entender como é que foi construído. Então, eles desceram, eles vão criando níveis de baixo para cima. Então, eles construíram um plano embaixo, foram construindo outro em cima, até chegar ao topo. Só que tem pedras construídas em torno de 10 toneladas, que vocês vão ver lá. E aí todo mundo tenta entender, mas como é que você vai conseguir subir uma pedra de 10 toneladas com tamanha altitude? Lembrando também, gente, em cima das montanhas, a altitude é tão alta, a dificuldade de respirar é muito grande, né? Tem vários turistas também que chegam lá, vocês chegam, tipo, tá até meio ofegante. Mas até tem as folhas de coca e outras plantas que ajudam você a respirar melhor quando você chega nessas grandes altitudes. Sem contar que embaixo, todas as folhagens embaixo de Machu Picchu eram folhas muito ásperas. Agora, o parque ele é muito bem cuidado, mas anteriormente, naquela época, tinham folhas cortantes. Então, imagina, uma mata fechada, cheia de folhas cortantes, muito ásperas, num declínio absurdo para você construir. Como que você consegue construir uma cidade numa montanha muito íngreme, construindo tantos níveis assim, numa vegetação super difícil de você estar movimentando? E tudo isso, gente, sem maquinário, sem esse sistema todo tecnológico que nós temos hoje. Como que foi possível construir tudo isso? Aqui vocês vão começar a ver todos os monumentos. Um dos grandes mistérios, que todo mundo traz uma teoria diferente para explicar como é que esses monumentos foram construídos com pedras, que vocês podem ver, gente, que elas se encaixam perfeitamente, elas têm uma linha reta, são grandes pedras, rochas, que pesam toneladas, é como se elas fossem esculpidas. Tá? Deixa eu ver, tem uma outra imagem aqui. Não, pode voltar aqui. Essas aqui vocês vão conseguir ver melhor. Porque elas foram esculpidas e vocês podem ver um encaixe perfeito aqui, ó.
São linhas, você não consegue passar nenhuma faca entre elas, porque elas são tão presas e tão niveladas que, gente, passaram séculos e elas permanecem intactas, sem argamassa. É simplesmente um encaixe perfeito e nada consegue passar entre esses eixos. Então, hoje, a gente não consegue esculpir rochas dessa maneira. Então, tem vários estudiosos, pesquisadores que querem entender como é que eles esculpiram essas rochas. Alguns acham que eles pegaram outras pedras mais firmes para ir batendo, e batendo a rocha para lapidar. Só que, gente, a gente está falando de um período de 100 anos. Olha o tamanho só de Machu Picchu. Eu falei para vocês o tamanho do Império, que pegaram vários países, o Império Inca. Então, Machu Picchu ainda é uma cidade ainda dentro do Peru. Então, vocês imaginam quanto tempo eles não levaram. Um tempo impressionante para construir tudo isso. Será que eles esculpiram tudo à mão? E tem outras teorias também que eles trouxeram, que eu achei muito admirável, falando que eles utilizavam o som para projetar uma vibração em cima das pedras para ter um encaixe perfeito. A questão é que tem teorias diversas, mas comprovadas cientificamente, até hoje a gente não consegue entender. E olha o tamanho de Machu Picchu. Então, vocês vão ver, gente, que tem vários níveis aqui. Aí, outra coisa impressionante. Cada nível, vocês vão ver que lá tem é como se fossem várias casas, vários templos nessa cidade, mas tem um sistema de irrigação que foi construído por eles impressionante. Quando a gente fala de cada terraço que tem aqui, embaixo de cada terraço, não é simplesmente várias pedras que colocaram, que foram lapidando ali. Quando alguns pesquisadores foram investigar o que tinha por baixo, agora que a gente vai perceber, em cada nível, encontrava-se várias camadas. Encontrava uma camada de pedras maiores, de pedras rochosas, depois em cima pedras menores, depois areia e uma outra terra em cima. E o que acontece? Em cada nível tem todas essas camadas de várias pedras diferentes. Por quê? Onde tinha uma nascente, tem uma nascente de água no centro de Machu Picchu, que ela consegue passar água em todo o sistema de toda a cidade. Então, a água da nascente, ela vai descendo o morro, ela vai passando por todas as planícies para irrigar o chão e conseguir plantar e ter fonte de água potável. Então, a ideia de Machu Picchu é ser extremamente autossuficiente, então uma água potável irrigando todo lugar e tendo uma capacidade de plantar absurda ali, sempre do lado, mas num dos lugares mais difíceis. E todo mundo querendo entender o porquê construir Machu Picchu. Porque será que é simplesmente um capricho? Por que construir uma cidade com o propósito de ser totalmente autônoma e autossuficiente? Outra coisa interessante é que Machu Picchu ele está no centro de 4 grandes colinas. E aí, quando a gente fala do Império Inca, como eu falei para vocês, são grandes conhecedores de astronomia. Então, todos os templos e todos os lugares construídos pelos incas têm ligação com alguma constelação específica. Então, qual é a teoria mais aceita? Que Machu Picchu foi construída num lugar estratégico em relação com alguma constelação específica que ficava alinhada com outros 4 montes que consideravam sagrado. Então, tinha uma questão sagrada para o imperador, o primeiro imperador, do porquê construir Machu Picchu naquele lugar. E aí o mais interessante. Quando a gente fala do Império Inca, a gente falou que é um império que ficou no poder durante 100 anos, mas o final dele, o Império Inca, ele chegou ao fim devido à invasão espanhola. Só que imagina, gente, um império que conseguiu conquistar uma vasta área, tá? Chegaram em torno de 180 espanhóis aqui para colonizar o lugar.
E aí vocês pensam, mas como que 180 pessoas conseguiram acabar com o império, com um conhecimento desse absurdo? Parece que a conta não fecha. Como que chega uma minoria de pessoas aqui e consegue dizimar o Império Inca a ponto de destruir todo o seu legado? Quase destruir, né? E é muito interessante a gente ver o que acontece. Quando teve o último imperador Inca, eles receberam, tiveram a surpresa da invasão espanhola, que chegou aqui e viu todos os imperadores e todo o povo Inca ornado de muito ouro. Quando eu falei para vocês, eles têm uma ligação muito grande com o Deus Sol. Então, tudo aquilo que eles criavam, tudo aquilo que todos os templos que vocês vão ver, tem uma ligação muito grande com o Sol. Ele é projetado para receber os raios solares num lugar específico. Vocês vão ver o templo do Sol, que eu vou mandar aqui para vocês, vou mostrar aqui. E uma relação com o ouro como símbolo do Deus Sol. Então, imagina, os invasores espanhóis chegaram aqui, viu uma sociedade extremamente próspera, genial, muito inteligente, repleta de ouro. Eles falaram, bom, é aqui que a gente tem que conseguir todo esse ouro que a gente quer. Mas o que acontece? Eles sabiam que não tinha como dizimar, gente, um império tão grande e tão rico. E aí o que acontece? Eles conseguiram, então, capturar o último imperador. E eles tentaram negociar. Falaram, bom, vocês tragam o máximo de ouro para nós aqui. E aí, o máximo de ouro que vocês conseguirem, e a gente vai embora e libera o imperador. Então, movimentaram, conseguiram encher a cidade de Cusco com muito ouro. O máximo de ouro que eles conseguiram acumular, eles deram para os espanhóis. E aí os espanhóis foram lá e mataram o imperador. E era justamente essa troca, né? Eu estou com o imperador, você me dá o ouro. Eles deram ouro e mataram o imperador. E quando eles mataram o imperador, começou uma guerra civil absurda. E aí, quem que vai ocupar o lugar dele? E lembrando que imperador, para os incas, não ocupa uma posição política apenas, é uma posição espiritual. Tá? Então, quando a gente fala de um imperador inca, ele também era um sacerdote. Então, quando eles conseguiram acabar com o imperador, começou uma guerra civil, né, entre eles. Como que a gente vai organizar agora? Mas qual que foi a cartada final? Eles trouxeram muitas doenças para cá. Qual a maneira mais fácil de você acabar com as pessoas? Porque lutar eles não iam conseguir, porque eles estavam falando com guerreiros que conseguiram montar um império gigantesco. Então, eles trouxeram o sarampo, a varíola e a gripe e conseguiu dizimar grande parte do império, chegando à ruína. E o mais interessante que a gente vê, porque todos os lugares que a gente vê no Peru que teve essa influência do povo inca, muitos monumentos, tudo destruído pelos espanhóis. A gente vê que alguns templos antigos foram construídos em igrejas em cima, e algumas igrejas que têm algumas lembranças desses templos antigos. Vocês vão ver algumas fotos, algumas igrejas que têm essas heranças antigas, mas com um jeito novo, né? Mais interessante é que passou em torno de 2 séculos e a dúvida fica. Mesmo com toda essa invasão e mesmo os espanhóis conseguindo dizimar o Império Inca, eles não encontraram Machu Picchu. Machu Picchu foi encontrado 2 séculos depois. E aí o que é interessante? Quando a gente vê assim, mas como que não conseguiram encontrar Machu Picchu? Que mistério foi esse? Porque depois, quando os espanhóis dominaram tudo, é isso, eles começaram a construir seus monumentos, mudar a cultura local, mas não encontraram Machu Picchu. E depois de 2 séculos, um arqueólogo estadunidense, ele foi até o Peru, porque ele achava que tinha alguma coisa lá no Peru ainda para ser desvendado, e realmente, por coincidência, ele achou a cidade de Machu Picchu. E aí ficou encantado. Mas como assim, gente? Ninguém nunca viu isso? Olha o tamanho dessa cidade. Como que ninguém encontrou? E justamente porque era o lugar menos improvável. Então, ninguém imaginava que era naquela região tão difícil, sabe? Tão improvável assim de construir alguma coisa. E quando esse arqueólogo chegou,
eles chamaram, então, ele voltou aos Estados Unidos e chamou outros grupos de pesquisa que chegaram no lugar e acharam vários corpos de mulheres nesse lugar. Eles foram pesquisando, mas por que só corpos femininos que foram enterrados no lugar? E aí acredita-se que aqui em Machu Picchu estavam as Virgens do Sol. O que eram as Virgens do Sol? Eram mulheres que se dedicavam única e exclusivamente a essa conexão com o Deus Sol, que tinham uma posição ali, vamos dizer, de uma posição devocional, né? Ligada ao sacerdócio, ligada a essa conexão do sol. E aí muita gente pergunta, será que essa cidade foi para elas? O que será que os incas queriam com ela? E por que ela não foi encontrada? Mas depois que ela foi encontrada, hoje a gente consegue visitar esse lugar, mas a questão é que a gente não consegue entender exatamente o motivo. Mas muitos acreditam que era um legado do primeiro imperador chamado Pachacuti, que foi o grande construtor de tudo isso, que ele queria deixar sua marca. E a gente volta naquela questão. Quando a gente fala de povo sem escrita, a gente tende a acreditar que povo sem escrita é um povo rudimentar, é um povo atrasado. Mas o que os incas queriam deixar? Para além de uma questão escrita, para além de um livro, para além de um diário, eles queriam deixar um legado. E talvez esse legado seja Machu Picchu, e com o propósito de ser eterno, né? E por isso, uma das maiores riquezas e mistérios que a gente tem. Bom, então a gente vai chegar em Cusco agora. Cusco é uma das cidades maravilhosas do Peru. Bom, Cusco significa umbigo do mundo, que foi o centro administrativo dos Incas, onde residiam os antigos sacerdotes e astrônomos do Império. Então, o que acontece? E por que Cusco também? Por que aquele lugar? Voltando naquela questão, eles tinham um conhecimento muito grande de astronomia e todos os lugares que eles construíram têm uma ligação com alguma constelação específica e eles acreditavam que esse lugar foi revelado pelo Deus Sol. Então, Cusco deveria acontecer nesse lugar e deveria ser a sede de todo o Império. Outra coisa que eu estou lembrando, que é muito impressionante, porque vocês viram o tamanho do Império, né? Quantos países eles não ocuparam. E aí, uma das dúvidas de muitos pesquisadores era como que eles conseguiam se comunicar, não é? Porque, às vezes, você estava construindo algo num lugar e um império tão vasto, como que era a comunicação ali entre eles? Porque não tinha carta, não tinha escrita. E como que eles comunicavam? E aí a gente encontrou alguns relatos também de alguns espanhóis que começaram a contar isso, do que eles viram, falando que tinham os famosos corredores. E o que eram isso? Eram pessoas, eles escolhiam homens que corriam muito, que eram ótimos corredores mesmo, e eles faziam uma espécie de telefone sem fio. Então, você está, tipo, eu preciso mandar uma mensagem para o imperador agora. Qual que é o jeito mais rápido para eu conseguir? Porque, gente, é isso que eu falei, né? Hoje a gente tem tecnologia, então, para a gente construir alguma coisa, alguém aqui já deve ter construído alguma casa, chamou pedreiro, alguma coisa, né? Você só manda o WhatsApp, acabou o cimento, acabou não sei o quê, e é rápido. A gente está falando de uma época que não tinha isso, não tinha nem sistema de escrita para você escrever uma carta e mandar. Então, eles tinham uma mensagem e aí contava para alguém, o corredor, ou esse homem, né, o corredor, ele saía correndo e chegava em outro ponto onde tinha um outro corredor e falava, falaram para você passar essa mensagem. Ele ouvia e saía correndo e até em outro lugar, até chegar ao centro administrativo de Cusco. Então, tudo que acontecia em qualquer lugar do Império Inca, a informação chegava, a forma mais rápida de chegar à informação, e a informação limpa era dessa forma. Quando a gente fala de povo sem escrita, a gente fala de um povo que valoriza muito, muito a oralidade. E o que significa isso? O poder da palavra. Então, a mensagem ela precisava ser dita. Ela não podia ser passada simplesmente de uma forma escrita. Porque a palavra oral ela permite movimento. Então, é uma valorização muito grande daquilo que você fala. Tá? Bom, então vamos lá. Continuando falando de Cusco, né?
a gente encontra Coricantia, um templo dedicado ao Deus Sol, onde eles faziam várias oferendas e rituais de saudação. E Coricantia, antes, né, da invasão espanhola, era repleto de ouro. Eles conseguiram preencher com folhas de ouro todo o templo, imagina. Então, um templo dedicado ao Deus Sol. Então, ele tinha que brilhar como o sol. Então, eram várias fileiras de ouro, um templo magnífico, dourado, que eles era como um centro, né? Então, quando a gente fala de um centro administrativo, voltando, um centro administrativo não só politicamente, é um centro administrativo que tem uma conexão também religiosa para todos, né? E aí é muito interessante uma coisa, né? No centro de Cusco, que é essa sede administrativa, que aconteciam muitas procissões. E quando a gente fala de procissão hoje, é muito comum, né? Procissão tem em vários lugares. A gente vê procissão, né, de todo mundo carregando santos e imagens. Com eles era assim, só que um pouquinho mais diferente. O engraçado é porque, imagina, quando a gente fala de um imperador, ele tinha um poder político, ele também tinha um poder religioso. Então, por exemplo, Pachacuti, que foi o primeiro imperador que deixou legado até o final, ele foi exercendo o seu poder mesmo após a sua morte. O que significa isso, gente? Bom, o povo inca tinha um conhecimento absurdo de processo de mumificação. Então, eles conseguiam preservar os corpos. E por que eles preservavam o corpo do imperador? Porque consideravam que o imperador tinha um poder espiritual. Então, quando eles saíam em procissão, aqui vocês estão vendo, né, a imagem de um imperador. Claro que essa imagem é simbolizando a época, tá? Então, eles faziam procissão com o corpo do imperador embalsamado, cheio de ouro, e que passaram assim, gente, centenas de anos e o corpo intacto. E vários pesquisadores começaram a ver esse processo de mumificação no Peru e também comparando esse grande avanço também de mumificação, esse conhecimento do Egito. Só que eram técnicas diferentes. E para eles era muito sagrado esse processo de mumificação. Tá? Então, uma maneira de você deixar o seu legado aqui. Então, os imperadores eles sempre saíam desfilando em todos os lugares, sempre com todas as vestimentas, considerando um poder sagrado para todos eles. Vale Sagrado dos Incas. Esse surpreendente. Bom, então aqui a gente vai ver alguns lugares preciosos, aqui que a gente está vendo, de Ollantaytambo. Aqui a gente percebe, assim, a gente tem vários relatos também de que aqui era um templo também, outros de mais outros templos, porque, perdão, a gente encontra vários templos que foram também, tentaram chegar às ruínas, né? Mas a gente consegue encontrar algumas pedras que simbolizam alguns templos sagrados, correspondente a alguma constelação específica, e o local onde bate o sol, a maneira de projetar, tem toda uma simbologia por trás. Tá? Eu quero falar desse, agora, muito valioso. Quer ver? Bom, então vou falar um pouquinho da relação dos astros, né, de todo o Vale Sagrado dos Incas. Eles têm um conhecimento de astronomia absurdo, e todo o Vale Sagrado é uma projeção da Via Láctea, e cada templo corresponde a uma constelação específica. Então, todo o vale construído no local específico, em conexão com a Via Láctea, que eles também compreendiam a Via Láctea como um grande rio sagrado. E assim como tem um grande rio sagrado no céu, teria um grande rio sagrado na terra. Então, eles chamavam a Via Láctea de Mayu, ou Rio Celestial, que como eixo de orientação ritual, além de um plano de referência para o clima terrestre. Então, o que eles faziam? Qualquer resposta para construir seus monumentos, eles olhavam para o céu.
Então, para onde que eu vou agora? Onde que eu vou construir o próximo templo? Onde que vai ser a próxima cidade, o próximo monumento? Sempre olhando para o céu, que ia direcionando toda essa construção. Então, quando vocês conhecerem o Vale Sagrado, saiba que é um reflexo dessa constelação em cima, criado aqui na Terra. E é muito interessante, porque quando a gente vê alguns monumentos no Vale Sagrado dos Incas, a gente vê constelações correspondentes às pirâmides do Egito. A posição de 3 pirâmides principais no Egito, em relação à constelação de Sírios, também presente nos Incas. Então, que constelação é essa que é tão preciosa para o povo no Egito, que também é preciosa para o povo aqui no Peru? Como eu disse, né, a gente sabe que o Egito é um dos lugares mais também misteriosos da humanidade, riquíssimo, só que também a gente está falando, gente, de algo muito precioso aqui do nosso lado, gente. Peru é aqui, tá? Então, para a gente não esquecer disso, como que tem algo tão precioso aqui do nosso lado. Bom, laboratório agrícola, esse daqui é uma questão muito interessante. Vocês podem ver toda essa construção, imagina, gente, ela ficando intacta até os dias atuais. E aí, todo o sistema agrícola aqui ele é dividido em setores. Tá? E aí eles foram conseguindo construir microclimas em cada nível. Então, aqui no centro, era um microclima mais úmido e mais quente, e os de cima, um clima mais seco, e mais frio, né? Só que eles conseguiram, gente, essa habilidade de construir microclimas em níveis tão próximos, né? Então, assim, tem um conhecimento tão profundo de agricultura que eles conseguiam criar microclimas através de solos, que cada solo aqui é diferente. Então, através de escavações, foram encontrando que cada nível tinha um solo diferente. Então, pedras diferentes, rochas diferentes, areias, e, enfim, cada um conseguindo construir microclimas diferentes e com vegetações tão diferentes entre si. Coisas que são muito difíceis da gente fazer hoje, né? A gente conseguir criar um microclima tão favorável assim. Então, o conhecimento deles de agricultura é algo bem admirável, como também, né, assim como a gente fala dos grandes monumentos, o sistema de agricultura também riquíssimo e impressionante. Além de também toda a geometria perfeita para criar, né, gente? Então, tem toda uma questão geométrica para estar criando todo o sistema e sempre em relação com alguma constelação correspondente. Ancestralidade nos fios. E por que eu falei também da geometria? Porque quando a gente fala da geometria também nesse sistema de agricultura, a gente vê esse mesmo padrão repetindo na ancestralidade dos fios. Bom, gente, quando a gente pensa em Peru, muita gente pensa, né, naqueles ponchos peruanos. Aqui está um tecido peruano, vocês podem até ver aqui depois. Mas e aí, por quê? Será que é só um tecido bonito? O que será que está por trás disso? Então, as tecelãs quechuas são descendentes direto dos incas e elas preservam até os dias atuais as práticas de tecelagem. Mas essa tecelagem não é simplesmente algo simplesmente por beleza, simplesmente uma questão de estética. Lembra do sistema dos fios que eu falava, que usavam para criar cálculos, né, para calcular através de nós? Mas também esses nós, eles também não eram simplesmente uma questão para calcular ali o local. Existia um poder sagrado em você tecer. Então, o que acontece? Todas essas mulheres tecelãs, elas têm o poder até hoje de preservar o conhecimento dos incas. E o que é isso? Através de símbolos expressos nesses tecidos, elas conseguem guardar memórias e símbolos sagrados utilizados pelos incas. Como eu disse, um povo de tradição oral é aquele que se comunica através de outras formas para além da escrita. E quando a gente fala
desses fios que são tecidos, a gente fala de símbolos que vão passando a história de geração em geração. E uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala dessas lãs todas extraídas das lhamas, que muita gente fala, né, que quer ir para o Peru para conhecer as lhamas, que é uma gracinha, né? E sempre foi um símbolo, né? Durante todo o Império Inca também, sempre fornecia lã. E até hoje, né, vão extraindo as lãs e o tingimento todo natural, através de plantas e frutas. Imagina, gente, cores muito vivas e muito fortes. Não sei se vocês também já ouviram falar que o azul é a cor mais rara que existe no planeta. Você encontrar um tingimento, alguma planta com tingimento azul, é a cor mais rara do mundo. É muito difícil você encontrar. Nenhuma planta consegue tingir o azul, né? E elas têm um conhecimento absurdo de todas as cores e cores vivas, né? Vocês podem ver, assim, tem vários tecidos que são cores vivas, tirados todos das plantas. É impressionante. E aí, como eu disse, vocês podem ver que todos os tecidos vão tendo essas geometrias, né, que a gente chama de grafismos. Grafismos são símbolos que a gente se relaciona muito com a escrita, né, porque é um símbolo que ele passa uma mensagem. Por mais que ele não seja uma escrita em si, ele tem um significado especial. E quando a gente vê alguns símbolos desse nos tecidos, é muito interessante, porque tem um local no Peru chamado as linhas de Nazca. As linhas de Nazca elas só conseguem ser vistas através de helicópteros. Então, esses grafismos que tem aqui, eles são desenhados na terra e você só consegue ver de helicóptero. Então, todos esses grafismos estão desenhados no chão e passa o tempo, tem clima, vegetação, e chove, nasce mato, nasce tudo, cresce, mas a linha permanece intacta. Então, assim, a gente fica vendo, o que será que são esses símbolos? E a verdade, gente, é que ninguém vai ficar sabendo. Porque o que acontece? Você até pode perguntar o significado para eles que estão lá, mas o principal objetivo também é preservar esse legado. Então, quando você tem um legado, ainda mais falando do povo Inca, um povo tão misterioso, eles não vão ficar divulgando as informações simplesmente. Então, tem muito segredo e muito mistério nesses símbolos, que faz muito sentido o povo de lá preservar isso, porque é essa conexão com a memória e com seus ancestrais. Tá? Quando a gente fala do povo Inca, é um povo muito ligado à ancestralidade, tão vivo até hoje. Bom, Lago Titicaca, um destino também, e mais uma impressionante, né, gente? Bom, Lago Titicaca é o maior lago da América do Sul, cercado pela Cordilheira dos Andes. E é considerado o lago navegável mais alto do mundo. Imagina, cerca de 3.820 metros de altitude. E os incas enxergavam o Titicaca como origem de toda a vida, devido à sua grande abundância. E isso é uma questão, gente, que a gente vê em todo o planeta. A humanidade inteira, em qualquer lugar do mundo que você vai, várias culturas possuem uma relação com os rios que falam da origem da vida. Quando a gente fala, muito comum, né, a gente conhecer, ouvir falar sobre o rio Ganges na Índia, né? Há outro rio sagrado, a origem de toda a humanidade. E aqui também no Brasil, a gente também tem essa herança dos povos indígenas que falam: o rio não é só um rio é a origem da nossa vida. E qualquer lugar do mundo você vê narrativas que falam a mesma coisa, que o rio é a origem da vida. E eles acreditavam que o primeiro imperador Inca, ele surgiu através do Lago Titicaca, enviado pelo Deus Sol. As ilhas flutuantes de Urus. Bom, gente, então no Lago Titicaca, o mais interessante é que vocês vão ver essas ilhas aqui, que são todas construídas a partir da totora. O que é a totora? É uma planta que é um flutuante natural, que cria raízes na superfície do lago. E com essas plantas, eles vão construindo ilhas. E o que acontece?
Imagina que eles estavam aqui, os povos uros, eles estavam antes dos incas, tá, gente? Então tem muita história ainda. É muito difícil a gente saber a origem mesmo deles. Então você imagina que eles chegaram antes dos incas e eles estão até hoje em cima dessas ilhas. E imagina, gente, então são pessoas que vivem em cima do rio, porque consideram o rio sagrado e eu vou morar em cima do rio. Só que aí você imagina, com ilhas flutuantes, como que eles vão plantar? Né? O que eles vão comer? Porque acontece, então eles vão jogando, é uma planta que ela cresce com muita facilidade na água e tem um poder de flutuar impressionante. Então, assim, imagina o que eles vão comendo aqui. Em alguns lugares eles conseguem plantar alguma coisa, mas é isso, conseguem viver de tudo que o lago oferece. Né? Então, comendo peixes. E, claro, que eles têm contato, né, com outros lugares, comercializam também produtos. Mas como que é impressionante, né? A gente vê pessoas que, por várias gerações, moram em cima de um rio. E é muito interessante que a gente vai ver, tem alguns barcos que são criados com as totoras. Bom, os urus estão há mais de 8 séculos vivendo nas ilhas flutuantes, né, como eu disse. E aí aqui vocês conseguem ver, essa foto aqui, inclusive, foi a Milena que me mandou. Então, aqui foi uma foto direto dela, para vocês verem como que permanecem isso até hoje. Tá? Então, vocês veem que essas palhas construídas também, a totora, ela não é só para criar o solo para eles pisarem. Eles criam todas as casas e vários objetos também. Né? Aqui em cima também, vocês podem ver, então. Né, a miniatura de um barquinho. Só que aí, quando a gente vê a miniatura do barquinho, a gente não imagina que eles construíram barcos gigantes com a totora. Então, a totora é tudo. Né? A totora não é só o solo, a totora é a casa, é a morada. E até uma coisa interessante também, que a gente ouve falar muito de Lima, né, capital do Peru, que tem várias referências de vários surfistas lá. Né? Então, tem vários surfistas profissionais excelentes, que ganharam o seu espaço. E os primeiros relatos, assim, quando a gente nem chamava de surf, a gente via que eles construíram pranchas com a totora. Então, lá em Lima, no Peru, também já tinham pranchas com a totora que usavam para surfar. E aí, depois que foi chegando, né, esse surf, mas tem algumas pessoas ainda que ainda têm essa questão de querer ter essa conexão com a totora e ainda vai surfar com ela, porque é um símbolo, né? É um símbolo da cultura local. E aí vocês podem ver, olha, gente, todas as casas criadas com a totora e todo o conhecimento. E, assim, é um povo, e isso que é muito interessante também. Então, é um povo que mora no mesmo lugar há 8 séculos e eles se casam entre si, né? Às vezes eles podem até casar com alguém de fora, mas aí quando casa, o presente é uma muda grande de totora, para você pegar essa muda e criar sua ilha em outro lugar. Então, uma família, sempre quando surge uma família em um casamento, eles recebem uma muda de totora para ir aumentando a ilha. E é muito impressionante como que hoje eles conseguem manter essa tradição e manter esse interesse, né? Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, é muito mais difícil, né, a gente manter a tradição, continuar com essas relações. E é um povo admirável, com muito segredo também. Eles ainda mais do que outros povos, para você tirar informação aqui vai ser muito difícil. Mas só de você estar convivendo com eles, vendo o modo de vida, a relação deles entre si, você vai conseguir sentir um pouquinho, né, do que é toda essa herança do povo peruano. Bom, gente, então, para já ir encerrando, a gente fala muito, né, de uma cultura diferente. A gente sabe, a gente reconhece que é uma cultura diferente da nossa. Então, eu não vim aqui dizer que são, só porque está do nosso lado, é que nem a gente, são iguais a nós. Não são. E o mais interessante, né, gente, que quando a gente viaja, a gente conhece uma cultura tão diferente. Vocês viram, são histórias, não é a nossa história. Apesar de estar aqui do lado, não é a nossa. E aí eu sempre trago essa frase também. Porque a antropologia, que é o estudo da cultura, assim como a arte do viajante, é a admissão que o homem
não se enxerga sozinho e que ele precisa do outro como seu espelho e o seu guia. Então, mais do que conhecer monumentos maravilhosos que nos encantam, nos deixam admirados, é a oportunidade de você, através do contraste, através de pessoas tão diferentes de nós, a gente olhar para o outro e o outro vai dizer quem nós somos. Porque a gente precisa do outro, de uma cultura diferente, para mostrar, servir como espelho e servir como um guia na nossa transformação. Então, nada mais rico do que você conhecer uma cultura tão diferente, para você olhar para a sua e se reconhecer de acordo com a sua origem. Eu tenho certeza que essa experiência do Peru, para todos vocês que vão ter essa oportunidade, que seja uma oportunidade de você olhar para si, olhar o porquê será que eu ajo dessa forma, por que eu tenho essa percepção de mundo, por que eu enxergo as coisas como eu enxergo. Como que é interessante, né, a gente pensar em modos de vida tão diferentes. A gente percebe que sempre tem tempo de transformação, a gente sempre tem oportunidade de mudar. E viajar não é simplesmente conhecer um lugar diferente. Como eu disse, pisando num lugar, a cabeça pensa um pouquinho diferente do que pensava antes. Tá certo? Então, que essa viagem seja uma experiência maravilhosa para vocês. Eu tenho certeza que vai ser. Conhecer a cultura peruana, conhecer os nossos vizinhos. E sim, nós temos a gente recebeu muita influência dessa cultura peruana. Por mais que a gente nega, né, essas influências dos povos ameríndios aqui, nós recebemos muita percepção, né, muita cultura desses povos, e que vai ser surpreendente, gente. Lembrando sempre, a gente acredita, muitas vezes, que o valioso é aquilo que está distante, mas o mais valioso pode ser aquilo que está do seu lado. Tá certo? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Tarsila. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma pergunta para a Tarsila? Aproveita a oportunidade. Já que ela trouxe tudo tão detalhado, né? Mas está aberto. É quechua, né? Quechua. Ele perguntou no caso da língua, né, falada lá. Então, assim, claro, o espanhol é a língua predominante, e a gente entende também que essa herança também dos espanhóis, né? Então, eles começaram a falar o espanhol, mas, claro, com ainda muita interferência da língua quechua, no caso. E tem alguns lugares que eles permanecem ainda com essa tradição, que falam entre si, mas muito do vocabulário não se perde, né? Por mais que eles estão falando espanhol, tem vários termos que vocês vão ver, da alimentação, de alguns costumes, algumas palavras mesmo que eles utilizam, vai ter essa herança dos povos ameríndios, né? Obrigada, Tarsila. Bom, eu quero agradecer, né, a presença de vocês, mas não acabou. A gente tem um comes e bebes aqui para nós. Mas, assim, antes da gente ir para lá, para falar da nossa viagem, né? Tem algumas pessoas aqui que ainda não está dentro do nosso grupo, mas é uma viagem que vai acontecer agora de 1 a 12 de julho. E nós temos ainda 2 lugares, na verdade, 3 lugares, que é possível as pessoas ainda embarcarem com a gente. E nós vamos estar fazendo qual é o roteiro? A Tarsila, ela praticamente passou por todo o nosso roteiro, né? Nós vamos sair de São Paulo com destino a Cusco. De Cusco, nós vamos para o Vale Sagrado. Do Vale Sagrado para Águas Calientes, que é o vilarejo que se formou ao redor do Parque de Machu Picchu. É um lugar lindíssimo também. É cheio de montanhas com florestas ao redor. Vamos para Machu Picchu, né, conhecer Machu Picchu. Depois nós retornamos a Cusco. De Cusco nós vamos para Puno, que é onde está o Lago Titicaca. Essa ida até Puno, a gente conhece vários pontos turísticos importantes também. E depois do Lago Titicaca, onde nós vamos conhecer a Ilha dos Ouros e a Ilha de Taquile também, nós vamos para Lima, que é uma cidade lindíssima, né?
E eu quero falar também da gastronomia peruana, que é maravilhosa. Quem gosta aqui de gastronomia, é uma das melhores do mundo. Alguns chefes de cozinha muito famosos no mundo são do Peru. Um especial que é famoso na Europa, que é o Gaston. Nós vamos ter a oportunidade de ir no restaurante dele, tanto em Cusco quanto em Lima. Né? Então, vai ser também uma apreciação para quem quiser, ninguém é obrigado, né? Mas quem quiser tá me acompanhando. E eu falo assim, eu pisei a primeira vez em Machu Picchu em 2012 e me apaixonei por essa terra, por vários motivos. Um deles é por essa cultura forte, muito forte, que valoriza a ancestralidade, pelas mulheres fortes que eu observei lá, né? Mulheres que andam com o bebê amarrado na frente, o outro bebê atrás, e malas de artesanato aqui carregando para poder viver, né? Para poder ter seu sustento. E além da parte artesanal, né, dos tecidos, como a Tarsila falou, também é apaixonante. Eu gosto muito, tanto que eu sempre trago alguma coisa de lá, porque eu gosto dessa decoração. E a natureza. A natureza é um desbunde também por conta das montanhas, né? São muitas montanhas com florestas. E Machu Picchu foi tão difícil de ser encontrado, por quê? Porque ele fica no centro e ao redor tem um paredão de montanhas. Então, ele era muito bem escondido, foi bem estratégico mesmo, foi para se esconder. Né? Eu acredito que a proposta era essa, para ficar protegidos mesmo. Então, assim, é uma viagem inesquecível. Eu faço questão de estar voltando sempre, porque eu gosto muito. Inclusive, tem uma amiga que está voltando para lá comigo, que agora levando o filho dela, outra geração. Eu acho que vocês vão, assim, quem já está nesse grupo, vão se encantar, vão se apaixonar pelo destino, e quem ainda não está, tem a oportunidade de estar com a gente. Então, fica o convite, que vocês quiserem tirar de dúvida comigo pessoalmente, vocês ficam à vontade, tá bom? E quem está escutando aí, a transmissão ao vivo, pode me procurar também, quem ainda quer viajar com a gente esse ano, ou mesmo que queira se programar para o próximo, tá bom? Agradeço, uma ótima noite a todos, para quem está aí na telinha, e os que estão aqui, vamos tomar pisco e comer ceviche.